Eu vou apresentar agora o Giuseppe Ruffi, que é pedagogo, é coordenador do Serviço de Vida Independente da Fundação Catalana de Síndrome de Down e professor de Educação Social da Universidade de Barcelona, na Espanha, que vai falar para nós sobre o tema Vida Independente, Moradia. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a Fundação uma vez mais pelo convite ao fórum. Gostaria de dizer publicamente que faz 3 anos que eu tive a oportunidade de fazer uma primeira viagem a Campinas, também convidado pela Fundação, e fico super surpreso como nós estamos muito melhor com o tempo. Então, tem mudanças, temos discursos, eu vejo alguns discursos e debates nesses fóruns que, na realidade, que mostra que estamos no caminho certo, com todas as contradições que encontramos também pelo caminho. E eu acho que essa manhã, foi uma das coisas que eu cheguei hoje de manhã, é que realmente estamos num momento de muitas mudanças. Chegar à conclusão, que eu vou levar para casa, e vocês também, é que estamos num momento de muitas convulsões, que qualquer crise, isso vai acontecer, vai levar a mudança. Fico muito satisfeito de fazer parte dessa transformação que, pouco a pouco, abre caminho. E, como eu estava dizendo, a Andrea, quando ela me apresentou, eu coordeno o serviço A Vida Independente em Barcelona, e eu pediria que tudo que eu puder explicar para vocês não pareça uma coisa catedrática. Na realidade, eu quero apresentar para vocês uma experiência que nós tivemos em Barcelona, na Catalunha, que para nós foi muito importante. Depois de 12 anos de trabalho, começamos a ter algumas reflexões que nos ajudam a mudar a nossa visão, a nossa posição em relação às pessoas com as quais trabalhamos. E agora que eu estava ouvindo os meus outros colegas, estava pensando que sentido tem o que eu vou apresentar agora. Porque eu vou apresentar um projeto, que é uma iniciativa privada, que ocorreu por 2 anos, e para mim foi muito importante, que tenta, de uma maneira modesta, requestionar qual seria o lugar no mundo das pessoas para as quais eu trabalho, que são as pessoas com síndrome de Down ou com deficiência mental. Eu chamei de Vida Independente, Qualidade de Vida, para contextualizar a minha apresentação nessa mesa da qual eu participo, de uma posição muito simples. Eu diria que equipara a vida independente, ou relaciona a vida independente e qualidade de vida, porque para nós, na realidade, a possibilidade, a oportunidade que pessoas com a síndrome de Down e outras deficiências mentais possam ter acesso a uma vida independente é uma questão de satisfação pessoal, de expectativa pessoal e de favorecer o desenvolvimento do bem-estar. O José dizia antes, não confundamos direitos com desejos. Eu concordo, mas eu trabalho para que as pessoas possam fazer realidade os desejos que têm, que tradicionalmente não eram reconhecidos, mas eu não vou ser cátedro aqui. Como eu estava dizendo antes, eu vou trazer uma experiência prática, modesta, simples. Faz 12 anos que temos esse serviço em Barcelona, na Catalunha, e foi a primeira experiência em todo o território espanhol de desenvolver um recurso formal que oferecesse apoio a pessoas com deficiência que quisessem um projeto de vida, iniciar um projeto de vida independente. É um recurso assistencial, se vocês quiserem chamar assim, é uma prestação social que oferece, a partir do desejo e da demanda da própria pessoa, toda uma estrutura de processos e estratégias que vão servir para acompanhar, planejar e apoiar esse desejo de realizar um projeto de vida autônomo, próprio, constituindo o seu próprio lar. Estou falando de que as pessoas com deficiência podem criar seus próprios lares, podem morar sós, ou com um casal, ou em amigos, e ter um tipo de vida o mais parecido possível ao que nós todos temos. Na Espanha, eu acho que a situação aqui no Brasil não mude muito. Tradicionalmente, as pessoas com deficiência mental moram com suas famílias de origem. Em alguns casos, quando por questões sociais ou de saúde,
ou relacionadas às circunstâncias e condições do grupo familiar e não tem condições para que haja convivência, essas pessoas passam a ser institucionalizadas em serviços residenciais. Isso acontece no Brasil também? Acontece? Não? Você não ouviu o que eu falei? Estou tentando perguntar assim, que na Espanha é muito comum, ou ela mora com a família, ou está numa instituição. Aqui não acontece assim? Sim, estamos falando aqui, embora não pareça, estamos falando de dois tipos de institucionalização. Tem as instituições residenciais, lógico que é fácil de entender aí, mas se você relega o projeto de vida de uma pessoa ao entorno familiar, de certa forma você também está institucionalizando essa pessoa na família. Outro tipo de institucionalização, porque você nega a possibilidade, a oportunidade de ter um projeto de vida pessoal próprio. É disso que nós estamos falando aqui, né? Eu não vou falar sobre a mecânica do serviço, mas que vocês tenham uma ideia, o serviço onde eu trabalho é uma equipe de profissionais que disponibilizam às pessoas com deficiência do seu ambiente referencial todos os apoios que possibilitem tornar realidade o desejo de morar independentemente. E eu fiz uma coisa muito importante, então põe à disposição das pessoas e do seu entorno referencial, a família, os representantes legais, os apoios naturais, porque eu estou falando de vida independente e o conceito de independência eu acho que não existe para nenhum de nós, porque como seres sociais todos vivemos numa relação de interdependência. Mas o que eu desejo para as pessoas para as quais eu trabalho é que a situação de interdependência em que vivam sejam o mais simétricas possíveis, o mais respeitosas possíveis e os mais garantidoras possíveis das condições vitais que eles desejam, dos seus sonhos, dos seus desejos e das suas expectativas. Ou seja, o meu serviço tem uma equipe de profissionais que a acompanham, coletam, valorizam e planejam os apoios que vão possibilitar a nova vida para essas pessoas para as quais eu trabalho. Então começamos no ano 2000, como eu estava dizendo antes, e 2 anos depois o governo regional da Catalunha regularizou esse modelo de atendimento para pessoas com deficiência na carteira de serviços sociais do governo. E o concebe como um auxílio a domicílio especializado para as pessoas com deficiência, no nosso caso mental e intelectual, que vai oferecer os apoios necessários para desenvolver as atividades da vida diária, para ter autonomia pessoal e para promover a integração e a participação social. Isso indiretamente no meu território, quando você tem o reconhecimento formal de uma administração regional, o reconhecimento do direito a uma vida independente, porque até então, se nós olhássemos a lista de serviços sociais, só tinha estabelecimentos residenciais para o grupo com o qual eu trabalho. Basicamente, eu não vou falar muito disso, no nosso serviço nos dedicamos a planejar e gerir recursos, estratégias e ferramentas que nos possibilitem ajudar a dar forma às respostas das necessidades das pessoas que querem ter uma vida independente. São muitos organismos internacionais que atualmente questionam, reivindicam essa possibilidade de vida. Eu falava de um lugar no mundo, mas eu falo de oportunidades. Mais do que direitos, eu falo de oportunidades. Atualmente temos uma referência clara, que já foi citada aqui muitas vezes, que seria a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. No artigo 19, reivindica que se criem e disponibilizem o necessário para que as pessoas com deficiência possam decidir onde, com quem e como querem morar. Então, quando falamos de direitos, não falamos de imposições. Na realidade, quando reivindicamos um direito, é para que as pessoas que queiram exercê-lo, mas que tenham pelo menos a opção de que elas possam exercê-lo.
As pessoas com deficiência mental e intelectual, se falamos de vida independente, para mim seria impossível não fazer referência ao artigo 12 da Convenção da ONU, porque esse artigo faz referência ao conhecimento igualitário pela lei da pessoa com deficiência e questiona diretamente o lugar no mundo e o reconhecimento da personalidade e da capacidade dessas pessoas, cognitiva e jurídica, porque se não as reconhecemos como sujeitos ativos dessas próprias ações, nunca vamos reconhecê-las ou reconhecer os seus desejos e anseios de vida. Vou voltar um pouco, porque como exercício terminológico, revisamos as principais definições de autonomia e independência. Vou fazer isso bem rápido, para que nós cheguemos a um acordo sobre qual seria a definição do que nós estamos falando quando falamos de independência e autonomia. Quando falamos de vida autônoma, tem a ver com viver de acordo com as expectativas e os desejos e as normas próprias de cada um, compartilhadas ou consensuadas com os demais, a capacidade de exercer certo ou total controle sobre a situação da vida de cada um, tem a iniciativa, o desenvolvimento das atividades da vida cotidiana. E hoje de manhã o Dr. Nobel passou algumas definições e alguns dos itens com todas as dúvidas e as contradições, e eu entendo que são em comum. Eu falo da oportunidade e dos apoios para que se possa exercer as capacidades e que tenham os apoios para que essas oportunidades sejam efetivas. Revisamos também algumas das definições de independência que encontramos. Vamos ver que basicamente fazem referência a 3 aspectos que para mim são fundamentais: o conceito de autonomia funcional, conceito de determinação entendida como a capacidade de escolher ou decidir, o poder de decisão, mas também inclui, isso é muito importante para mim, que faz referência ao conceito de acessibilidade e participação social, que é o conceito de inclusão social. Muitos dos meus usuários me dizem, eu para ter um apartamento ou morar com um casal, ou se eu não posso ver como eu quero, eu não me sinto incluído na sociedade, porque as oportunidades que nós temos de ter momentos de participação e interação significativos são muito limitados. Ou porque eu, como pessoa com deficiência, que moro sozinho, independente da minha casa, ainda percebo algumas percepções ao meu entorno de surpresa ou questionamento, e como que eu estou vivendo dessa maneira, sozinho. Eu me lembro de uma menina, eu sempre conto a mesma história, estou falando isso porque talvez alguém já me ouviu. Eu lembro que uma das pessoas com as quais trabalhamos e ajudamos para que pudesse viver com seu namorado, quando ela foi se instalar no seu apartamento, tocaram a campainha e era um senhor da companhia de gás que veio fazer o controle da instalação de gás. Quando ela abriu a porta, o senhor, como surpreendido, disse para ela, para essa mulher naquele momento, ela tinha 28 anos na época: oi linda, oi linda, a sua mãe está em casa? E ela respondeu: não, a minha mãe está na casa dela. E fechou a porta, e bateu a porta na cara dele e ficou muito ofendida. A segunda referência, para mim, que é inevitável, apesar das contradições e distâncias que os encontros que poderemos ter, que geraram, é um movimento de vida independente. É um movimento internacional que muitos de vocês já conhecem, que demanda o direito individual e coletivo de viver de uma maneira ativa, escolhidas pelos sujeitos. Eles falam que pelo fato de ter uma deficiência ou uma diferença, como eles falam, não é motivo nem é desculpa para eles terem os direitos ou as opções de vida reduzidas. As condições vitais ou as diferenças contra o restante da população não deveriam ser assim. Eles não devem viver de uma forma diferente a que vivemos você ou eu. Eu acredito que eles têm vários recursos, eles devem ter também o fornecimento de serviços, os apoios necessários para que a igualdade seja um fato e não uma teoria. No movimento de vida independente, para não ir além do ponto, eu acho que nós estamos ainda com algumas coisas para fazer. Nós temos que ver a definição dos apoios, o conceito de apoio que nós temos ali, que vem da Associação Norte-Americana de Deficiência Intelectual, mas
pegando essa referência, é importante que nós levemos em consideração que nesse momento de mudança de paradigma, nós temos também que aproveitar o momento para dar uma olhada também e poder questionar qual o sentido ou quais os sentidos dessa questão que nós, como gestores ou como pessoas que brindam, oferecem apoio ao deficiente, qual o sentido daquilo que nós fazemos. Não é à toa que na atividade profissional, eu estou falando aqui como profissional, não é à toa que as minhas prioridades, as minhas expectativas e a rigidez e as condições do meu próprio corpo de conhecimentos estão condicionando aquilo que eu estou fazendo e aquilo pelo qual eu trabalho. Isso que eu acabei de falar é uma coisa muito simples de entender. Eu lembro perfeitamente quando faz uns 30 anos atrás eu comecei a trabalhar nesta área. Eu lembro que naquela hora, qualquer ferramenta de planejamento e programação, você chame como quiser, era expressada em frases muito simples que começavam sempre com verbos no infinitivo. E faziam referência, então, a esses desejos, expectativas, anseios, propósitos que um profissional ou uma terceira pessoa, digamos, estabelecia para o benefício ou o bem-estar de uma pessoa, independente daquilo que a própria pessoa envolvida considerava. Aprender a usar o computador, aprender a tomar um ônibus, aprender a melhorar. Enfim, era uma série de frases ali que a pessoa não participava, a pessoa com deficiência não participava nesses casos. E normalmente, se você pegar e fizer uma leitura dessa ferramenta, dessa série de frases, desse material que eu estou falando para vocês de planejamento, parecia mais uma questão de expectativas mais profissionais do que para a pessoa. Ou seja, era mais para o profissional que fazia a terapia do que da pessoa que recebia a terapia. O movimento de vida dependente é muito interessante. O modelo social vem e faz uma reviravolta na nossa ideia. Qualquer serviço, qualquer apoio, qualquer tipo de atendimento para essa pessoa, ela deve melhorar tudo aquilo que vocês veem no slide. Melhorar a qualidade de vida da pessoa, trabalhar contra a institucionalização, melhorar a independência. O que você pode fazer com tecnologia, né? Você também pode fazer, você tem que incluir as pessoas socialmente, você tem que melhorar a participação social da pessoa e o último, que é melhorar a satisfação pessoal. Se nós estamos aqui a falar de qualidade de vida, nós temos que falar que a qualidade de vida dessas pessoas está sempre determinada pelos mesmos elementos que a nossa própria qualidade de vida, e que a definição bem simples, que na verdade eu acabei de resumir, faz referência àquelas condições objetivas em que cada um de nós vive, que cada um de nós tem, mas também faz referência àquela percepção subjetiva que cada um de nós tem a respeito da vida que nós levamos. E ali entra a questão do desejo, da expectativa, e é ali que é validada esse tipo de informação. Nós podemos ter um salário, podemos receber diferente cada um. Se nós fizermos uma estatística aqui e nós pegássemos quantitativamente a renda de cada um de nós, nossos salários, o que for, e tentássemos colocar ou responder, digamos, de 0 a 10, qual o nosso grau de satisfação com esse dinheiro que nós recebemos, com esse salário que nós temos, nós vamos ver que possivelmente não é muito paralelo a correlação, né? Talvez os números ali, os resultados não seriam muito homogêneos, porque subjetivamente cada um pensa que recebe a mais ou recebe a menos, não sei se a mais, mas enfim, o meu colega que estava antes de mim, cada um de nós, ele disse, cada um de nós tem valores diferentes, cada um de nós tem talvez percepções muito diferentes perante as mesmas coisas. Vou pular um pouquinho aqui nos slides, mas enfim, a respeito da metodologia de trabalho, para poder falar um pouquinho disso, é só para vocês entenderem um pouquinho a mecânica de como nós estamos trabalhando. Nós tentamos sempre alternar dois tipos de ferramentas básicas aqui, que são bem conhecidas hoje no nosso setor. Primeiro, aqui à esquerda do slide, nós temos as ferramentas estratégicas de PCP, que é o planejamento centrado na pessoa, que são aquelas ferramentas que permitem, não de forma anedótica, mas de forma ou de maneira formal e real, poder colocar essa pessoa, inserir a pessoa com deficiência junto, como a professora falou ontem, ou antes de ontem, aliás, poder inserir a pessoa junto com, né?
os processos de planejamento e de tomada de decisões. A pessoa, então, leva em consideração o seu entorno, o seu ambiente, aí tem uma interdependência positiva ou simétrica, como eu gosto de chamar. Uma dessas estratégias, quando ontem eu vi aquela cebola semiótica, eu fiquei até pensando nisso. É um outro nível, logicamente, mas tem outra aplicação também. Mas se esse esquema de cebola for levado ao que ele realmente é, nós podemos aproveitar esse modelo. Se uma pessoa, por exemplo, diz, eu quero morar sozinho, ou eu quero morar com meu namorado, minha namorada, o primeiro que nós fazemos é pegar essa solicitação, validar isso com a pessoa e começar também um trabalho ali de chamar, de colocar junto, todos esses apoios naturais que a pessoa pode ter para levar a bom termo essa situação. Lógico, o principal apoio é a família, diretamente os primeiros envolvidos que começam a entrar nessa estratégia e que serve muito bem para garantir que tudo aquilo que foi planejado, tudo aquilo que foi estabelecido, responde realmente a uma expectativa pessoal e a uns valores compartilhados pela pessoa e pelo seu ambiente de referência natural. Do lado direito, nós teríamos então todas as estratégias e as ferramentas que de forma objetiva servem para validar e planejar também a questão do âmbito mais adaptativo, digamos, do conjunto de habilidades que a pessoa tem, as potencialidades que a pessoa pode trabalhar para poder levar a trabalhar apoios que são muito interessantes para nós. A partir dessas duas ferramentas, nós vamos fazendo uma repetição do ciclo e vamos revisando ele automaticamente. Viver independente é uma questão que muda, é uma questão que o sujeito vai enfrentando novas realidades dia após dia. As coisas vão mudando, mesmo você sendo independente, como você ou como eu. Eu não gosto, quando eu apresento esse serviço, eu não gosto de falar em termos absolutos, digamos, e também não gosto de falar em termos rígidos, critérios, vias de acesso, critérios que devem ser cumpridos para poder levar um projeto de vida independente. Mas a realidade é que o serviço tem uma estrutura e o atendimento do meu governo segue umas regras que são traduzidas em uma série, uma porção de normas, como vocês podem ver aqui. Você tem que ter uma série de apoios pessoais, vão ser 10 horas na própria residência, né? Alguém vai visitar, vai ver como estão as coisas, são 10 horas por semana. Com isso nós podemos responder a alguns perfis de funcionamento que são bem específicos. As necessidades de apoio também devem ser intermitentes ou não devem ser constantes. Acesso à vida independente é para qualquer pessoa com deficiência. O nosso trabalho perante as administrações é lembrar o tempo inteiro esse fato para que o atendimento, os recursos, as verbas, o que for destinado para eles seja a quantidade suficiente para poder oferecer uma boa resposta e poder se adaptar a um número ainda maior de necessidades de apoio de perfis de funcionamento pessoal. Nesse slide aqui, o interessante é que, além dos requisitos, nós podemos falar de viabilidade. Aqueles indicadores que permitem que nós possamos pensar junto com a pessoa, junto com o seu ambiente de referência, que tipo de barreira, que tipo de empecilho, de entrave pode existir no momento em que ele decide ir morar sozinho ou morar com alguém. Como vocês têm esse material, eu não vou ficar lendo um por um, vocês podem aproveitar para ler depois, mas o interessante é que nós, esses dias, ficamos falando muito disso. Muita gente veio e me perguntou, tem alguma preparação para você poder ir morar sozinho, para levar a pessoa a morar sozinha? Existe, mas eu não gosto, porque a preparação começa, sabe quando? Quando é bebê. A preparação começa nos primeiros anos de vida. Quando o nosso colega falava a respeito de sexualidade, ele fala os limites são aprendidos aos 2, 3 anos. E o desenvolvimento é assim. O acompanhamento, o desenvolvimento pessoal é o mesmo. São os mesmos critérios, as mesmas fases das pessoas sem deficiência. Quando uma família vem e fala, o que eu posso fazer para X, para Y? Eu falei, bom, o que você já fez para X ou para Y ao longo da vida do seu filho? Então faz a mesma coisa.
é exatamente o que você tem que fazer. Um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência, um pouco mais de ajuda, mas é exatamente a mesma coisa. Para famílias que têm outros filhos, especialmente se forem mais velhos, é referência de normalidade o filho mais velho. Se você responder isso para a família, assim, simples, assim, claro, as famílias têm um estalo na cabeça e falam, entendi, saquei. Na verdade, o que eu tenho que fazer é esperar e desejar que aconteça exatamente a mesma coisa, mas com um tempinho a mais, com uma paciência a mais, com uma dose de paciência que meu filho pode precisar um pouquinho mais. A vida independente começa logo no momento do nascimento. Começa com esse acompanhamento, com a forma como você cria um filho. Mas começa a ter umas nuances diferentes, lógico, na adolescência. É ali que tem a porta prévia, né, à vida adulta. Eu vou deixar essa ideia um pouquinho mais para frente. Eu vou falar dessa imagem aqui um pouquinho mais para frente, porque antes eu queria falar de outra coisinha. Quando nós começamos a trabalhar 12 anos atrás, nosso ponto de partida era pensar em pessoas com síndrome de Down ou com algum outro tipo de deficiência intelectual que tinha conseguido uma série de atitudes autônomas na questão do trabalho educativo, social, e que eles reivindicavam poder continuar adiante com esse tipo de atitudes, tentando se libertar, digamos, da família. Homens, mulheres com síndrome de Down que falavam, eu quero ter uma casa só para mim, eu quero ter um namorado, eu quero ter uma namorada. E ali começava esse processo de acompanhamento, de avaliação conjunta, para poder chegar à conclusão de como nós poderíamos levar esse processo a um bom termo. Ao longo de alguns desses anos, todos 12 anos, nós encontramos diferentes tipos de demandas que nós não esperávamos e que obrigaram a nossa equipe a adaptar os critérios e também a metodologia do nosso trabalho. A primeira situação, que seria um pouquinho diferente da que nós não esperávamos, eram pessoas com deficiência que já tinham um serviço residencial, não por desejo próprio, mas por uma necessidade familiar, e que queriam sair dali, sair dessa residência, dessa república, digamos, e começar uma vida sozinhos, com o casal, com namorado, namorada, ou com um amigo, o que for. E também encontramos pessoas com deficiência que viveram com suas famílias a vida inteira e que chega um momento em que a família desaparece por algum motivo. As pessoas de repente, do nada, ficam órfãos numa casa que era a casa da família e que aquele pai e aquela mãe já não existe mais. E que eles não querem se mudar de lá, não querem sair de lá. São pessoas que falam, eu quero continuar morando na minha casa, quero continuar na casa dos meus pais, que agora é a minha casa, e o fato de eu estar sozinho não me faz querer morar com um parente, nem com meu irmão, nem com uma instituição. Essas são as situações que vêm obrigando o nosso serviço a adaptar todos os procedimentos, porque as demandas, as expectativas são totalmente diferentes. Como vocês viram ao longo desses dias, cada caso é um caso, cada projeto vital requer decisões, projetos que sejam diferentes e que não podem ser repetidos no caso seguinte. Hoje nós temos 53 pessoas que recebem nosso apoio. Nesses 12 anos nós ajudamos 70 pessoas mais ou menos. Ou seja, tem 17 pessoas que já não estão recebendo o serviço. Por quê? Bom, talvez porque voltaram para a casa dos pais, talvez porque decidiram continuar à frente sem apoio da gente, somente com apoio natural da família ou do representante legal. E também porque há pessoas que não se interessaram mais no programa e simplesmente saíram. Situações de procedência, tem uma outra que eu gostaria de destacar, e eu gosto sempre de lembrar isso e sensibilizar a respeito. Sabemos que o projeto para o futuro, a incógnita, as dúvidas em relação ao futuro
do filho com deficiência é um interesse e uma preocupação importante desde o começo para qualquer família. Quando nós chegamos perto da vida adulta, ou entramos na vida adulta, esse interesse, essa preocupação aumenta, pois essa preocupação já começa a incluir também as dúvidas e as incertezas de pensar no futuro do filho ou da filha sem mim, quando eu não esteja. E é uma preocupação que começa a ser dura, né? É muito curioso, pois esse interesse, essa preocupação que ao longo dos anos as famílias começam a me consultar sem ter uma demanda específica, mas só pedindo informação ou orientação. Isso não está correspondente com um padrão de antecipação ou planejamento. Então é curioso porque essa é uma preocupação vital, importante para todas as famílias, e é curioso que na Catalunha, na minha terra, 69,7% das pessoas com deficiência mental que moram com suas famílias, todas têm mais de 40 anos. Então, é um dado que nos diz alguma coisa. Muito mais que, como nos mostrou o Dr. Nobel, que os estudos recentes nos mostra um envelhecimento da população em geral e das que têm deficiência mental. E tem uma postergação da expectativa de vida, um aumento da expectativa de vida. Com as pessoas com síndrome de Down e no outro nível das pessoas com deficiência mental, os estudos nos mostram que os processos de envelhecimento e deteriorização vão acontecer em idades mais precoces, no caso da síndrome de Down, por volta dos 40 anos. Então, automaticamente, tem alguma coisa errada aí. Porque a esperança, a idade média, como você, não sei se dá para ver os números aqui, mas a coluna da esquerda seria o gráfico das faixas etárias da população. As duas colunas da direita são populações a partir dos 30 a 32 anos. Esse seria o gráfico da população que atendo, mais 50% da população com a qual eu trabalho tem mais de 30 a 32 anos. Portanto, estamos falando de um serviço. Os 70 representaram na Espanha 80, a década de 70, a década de 80, a década de 70, a década de 70 e agora é o envelhecimento. Acho que pularam uma etapa, que seria a consolidação da etapa da idade madura. Ou seja, fomos da preparação, da capacitação para a vida adulta até chegar à velhice, vamos ser velhos. E não temos o tempo natural para que uma pessoa possa gozar da maturidade, que é que a maior parte da nossa vida. Então, o que eu estou dizendo é que essa etapa e esse estágio é muito importante. Então, a consolidação de uma vida independente representa o reconhecimento da consolidação desse estágio de desenvolvimento. E nesse gráfico, podemos ver uma dimensão quantitativa da população. Na Catalunha, temos 7 milhões de habitantes, 900 pessoas têm deficiência que puderam ter acesso a um recurso como o nosso, como o serviço onde eu trabalho. 900 pessoas com deficiência, das quais a mais ou menos 450 são pessoas com deficiência mental. E dessas 450 pessoas com deficiência mental, acho que mais ou menos em toda a Catalunha, umas 60 pessoas com síndrome de Down. Também deveríamos pensar, refletir a respeito, como pode ser que menos de 10% da população com deficiência mental seja com síndrome de Down. As pessoas que chegaram a uma vida autônoma e independente. Eu vou pular esses dois slides, que eu tenho pouco tempo, eu quero chegar ao final para falar da qualidade de vida ou dos dados e das reflexões que eu queria deixar para vocês. Como vocês vão ver nesses dois slides, temos orientações, conceitos práticos muito simples para as famílias e para as referências naturais e os outros para as pessoas de quais são os indicadores e as estratégias e orientações que naturalmente, de uma perspectiva biológica, no caso da família,
nos bairros, no trabalho, no entorno habitual da pessoa. Que orientações podem facilitar o desenvolvimento e o acesso a uma vida autônoma e independente. Isso tem a ver com coisas simples. Teve uma família que veio ao consultório e fizemos uma triagem do que era. Pensemos quais são as necessidades do seu filho quando começar a morar sozinho. A pergunta que eu faço é a seguinte: o seu filho tem um trabalho? Sim. É um indicador que eu pus no slide. Portanto, ele tem um salário? O salário, quem cuida? Não. Nós pomos no futuro, na conta para o futuro. E do que ele vive? Ele tem uma mesada, como ele tem desde os 15 anos, ele vive com essa mesada. E ele tem 30, 35 anos. Parcial ou totalmente, o seu filho é consciente de que ganha um salário. Ganhar dinheiro também é um motivo da inserção no trabalho. Mais do que desenvolvimento, trabalhamos para nos sustentar. E tem que ser um valor normal, natural, que seja incorporado à inserção no trabalho dessas pessoas. Então, a orientação que o seu filho deveria ter consciência de qual que é o salário e começar a cuidar do dinheiro. E os bens naturais com os que ele tem. Então, veja o que eu disse, parcial e totalmente. Algumas de vocês poderiam pensar. Reconhecer uma gestão parcial, isso contradiz independência e autonomia. Estou falando de independência com apoio. Com os apoios necessários, respeitosos, que investam no crescimento, na autodeterminação, na oportunidade de decidir e, até mais importante, a oportunidade de errar. Eu me lembro que no segundo ano de funcionamento do serviço, um casal se separou, eles estavam há 2 anos juntos e se separaram. Foi muito dolorosa a separação para eles e depois para todos os que estavam envolvidos também. Para o nosso serviço, me lembro na equipe, quando falamos desse caso, e como reinserir aquela pessoa, tinha uma sensação de frustração por parte da equipe, porque cometemos o erro de equiparar a separação do casal com o fracasso de um projeto pessoal, como se nenhum de nós tivéssemos nos separado nunca, ou nunca mudado o nosso projeto. Não estou falando só da separação ou de conviver com alguém, mas também em relação a nós mesmos. Nós mudamos de objetivos, temos crises, mudamos de ideia, mudamos de trabalho, mudamos de cidade, temos perdas e temos alegrias, levando a novos desejos e ilusões para a nossa vida. Perdão. Para terminar, não tão rápido, peraí. Para terminar, não vou falar muito, faz alguns anos na Catalunha, o governo local pediu para a Universidade Espanhola para desenvolver uma ferramenta para medir, com os conceitos de Robert Sherlock, que pudesse medir e avaliar a qualidade de vida da pessoa, a população das pessoas do serviço de atendimento dos serviços sociais da Catalunha, não só as com deficiência. E se pediu à Universidade de Salamanca que elaborasse, com base nos critérios do Sherlock, com a premissa de que a qualidade de vida dessas pessoas atendia aos mesmos critérios do resto da população. A definição do Sherlock, como vocês já sabem, isso está no slide, a definição dele. Tem 8 dimensões frontais e cada uma delas inclui indicadores que nos ajudam a estabelecer medidas quantitativas. Eu estou repetindo, medidas quantitativas para medir esses indicadores para cada uma das dimensões. Para que tenha uma ideia, quando você usa essa ferramenta, você chega a uma curva como vocês veem aqui,
em que se estabelece uma pontuação padrão para cada uma das dimensões: bem-estar emocional, relações interpessoais, desenvolvimento pessoal, bem-estar físico, autodeterminação, inclusão social e direitos. Essa ferramenta foi implementada em todos os serviços sociais na Catalunha. Nós incorporamos essa ferramenta de avaliação dos projetos pessoais. Aqui está meio confuso, mas é um gráfico com todos os perfis de qualidade de vida dos nossos usuários. E aqui dá para perceber melhor, porque está mais claro. Escolhemos 3 referências. O amarelo seria o médio de pontuação para cada uma das dimensões. Seria um perfil médio. A linha violeta que está em cima seria a pontuação superior dos usuários. E a linha azul seria a inferior, a pontuação de menor valor dos nossos usuários em cada uma das 8 dimensões. E a contribuição aqui, eu vou falar muito rapidamente. Esses resultados nos mostram o seguinte: não vou cometer a falácia de equiparar, embora seja o título da conferência, de equiparar vida independente com qualidade de vida. Porque os que vivem de maneira autônoma têm melhor qualidade de vida do que os que não vivem de maneira independente. É mentira, não é assim. Tem uma qualidade de vida diferente. Como eu demonstrei, o conceito de qualidade de vida do Sherlock tem a ver com as condições ambientais. E, no fundo, quando nós reivindicamos o direito a uma vida independente, estamos reivindicando o direito ou a oportunidade de ter acesso a uma condição de vida desejada. Mudando a condição de vida e a percepção do meu bem-estar vai mudar também. Possivelmente fizemos esse exercício, mas não depois dos dados. Fizemos um ensaio sem o rigor científico na nossa fundação. Comparamos perfis de qualidade de vida dos usuários em diferentes serviços. E uma das comparações que nós fizemos seria comparar os perfis de pessoas que vivem com características similares, de maneira independente, e pessoas que viviam com suas famílias. A curva era diferente, não era nem melhor nem pior. Em algumas dimensões eles tinham melhores pontuações, em outras piores. Os que viviam de maneira independente, basicamente, tem 2 dimensões que claramente são melhores em termos de pontuação. São o desenvolvimento pessoal e a autodeterminação, são os pontos maiores. Aqui tem os slides finais. A partir do resultado das curvas de medida de qualidade de vida, chegamos a dados subjetivos e qualitativos, que consistem em perguntar a essas pessoas às quais aplicamos a escala, nas dimensões mais significativas, perguntar para elas como que elas avaliavam esses indicadores, quais eram os motivos pelos quais eles ou consideravam mais positiva ou mais negativa aquela dimensão. O desenvolvimento pessoal, a resposta que nós recebemos é que tem mais progresso, tem uma maior satisfação pessoal, a pessoa se sente mais capaz, mais hábil, tem uma situação de crescimento, uma melhora no status pessoal e uma emancipação, ou seja, fizeram o que nunca pensavam ser capazes. Na dimensão de autodeterminação, que tem mais liberdade, tem mais autocontrole, pode decidir, pode cumprir um dos desejos próprios, receber mais respeito da opinião pessoal e ter um projeto pessoal de vida diferente do da família. Por outro lado, nas dimensões em que as pontuações são mais baixas, vou fazer bem rapidamente. Qual que é a resposta? Sobre o bem-estar material. Os salários são limitados, condições de trabalho muito ruins, crise econômica, dependência econômica, custos para manter o nosso lar, a dependência de terceiros, que são a família ou representantes legais que precisamos para conseguir, que nos ajudam a pagar pela nossa independência. Sobre o bem-estar físico, as respostas foram
os aspectos da vida diária, da alimentação, a saúde, a higiene, que são desculpas para seguir constantemente sob a supervisão de terceiros, sob o apoio de terceiros, sobre a inclusão social, valorizam muito negativamente a autoimagem, ou avaliam muito negativamente a autoimagem, e as atitudes estão imersos em entornos comunitários ordinários, estão conscientes de que o olhar é muito diferente, isso não ajuda eles a melhorarem a sua autoimagem, a sua autoestima. Em termos de direitos, eles reclamam que existe um conflito em relação à necessidade de apoio com a perda de intimidade, ou o fato de que constantemente estão sendo observados por terceiros. Já termino aqui porque acho que eu já não tenho mais tempo, já está mais do que esgotado. No último slide que vocês vão ter disponível no portal da Fundação, tem algumas considerações, que muito mais do que considerações, são projetos e atividades que nós estamos desenvolvendo no nosso serviço para tentar dar respostas aos resultados dessas curvas que eu mostrei para vocês agora há pouco. Muito obrigado pela atenção.